Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois agora sobre Bitcoin, né? Acho que não tem como não falar disso, um assunto aí muito falado, principalmente depois da alta que registrou expressiva do Bitcoin, batendo recorde no final de semana. Apesar que nesta segunda começou com uma forte queda, daqui a pouco a Débora atualiza essa informação do Bitcoin aqui pra gente. Mas eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acreditam? Vocês acham que o investidor está realizando lucros? O que justifica essa alta do Bitcoin? Começando com você, Massaro. Olha, é um mercado assim que eu não acompanho com a devida atenção, né? E eu digo sem a menor vergonha assim que o que eu sei sobre criptomoeda é aquilo que o típico consumidor de conteúdo sabe, né? Então, obviamente, assim, eu acabo vendo também com um pouco de ceticismo, né? E também com a percepção de que isso pode estar contaminado pelo efeito sazonal, né? Mas de qualquer forma, sim. É só observando, né? Quer dizer, então observando essa alta expressiva dos últimos dias, aí o final do ano passado, tá? E ver se ele se ele fica, vamos dizer assim, se ele cumpre a promessa dele de ser uma moeda, né? De ser uma reserva de valor, de ser alguma coisa nessa linha, que ele consiga aí ter uma certa estabilidade e que ele consiga, né, se firmar também como meio de possibilitar transações, não só como um meio de fazer movimentos especulativos com a direção dele. Então, de novo, assim, expectativa e observação. E você, Marcos Saravalli, o que você fala aí? Qual é a sua opinião em relação a essa alta, esse boom do Bitcoin aí registrado nos últimos dias? Bom, eu também assim estou num tom assim um pouco mais conservador, mas eu sou um pouco também quando eu falo de economistas, né? Os economistas acho que eles conhecem muito pouco na média, né, do Bitcoin, de todas as criptomoedas. Então eu estou um pouco nesse segmento, mas ao mesmo tempo olhando para como alternativa de investimento, de diversificação, e aquilo que a gente falou muito ao longo do final do ano passado, né? A gente veio falando quase que diariamente, o Bitcoin veio num rally muito forte, ali principalmente no segundo semestre, e continuou agora nesse começo do ano, né? A expectativa, a gente vê vários relatórios, várias casas, bancos grandes, começando a comentar o Bitcoin, principalmente o Bitcoin, porque ele é mais líquido, a gente tem formas de proteção, enfim, a gente tem outras possibilidades de alocação. Muitos relatórios começando a falar, que a gente chama de hedge funds, começando a ter mesmo posições pequenas, e só esses movimentos de começar muita gente a falar, os grandes bancos, corretoras, hedge funds, colocando posições pequenas, já tem a possibilidade de continuar esse movimento de valorização. Por isso que eu acho que esse movimento pode perpetuar ao longo do ano de 2021. Difícil é entender a intensidade, mas a gente pode ter não só 2021, como os próximos anos com uma tendência de valorização. Só pelo próprio movimento, como é uma oferta e demanda, e teoricamente a gente tem restrição na oferta e a gente pode ter uma forte expansão da demanda, a gente pode ter uma tendência de valorização. Lembrando que o market cap, né, o valor de mercado do Bitcoin, né, ou seja, pegar todos os Bitcoins disponíveis no mundo e a gente ter o valor dele, a gente chega num valor muito baixo. Né? A gente está falando aí de menos de $500 bilhão. Né? Parece muita coisa, mas é muito baixo quando a gente compara com os bonds, com os equities, com as ações, com outros títulos, é um valor muito baixo. Então, para ele se valorizar, para esse valor de mercado se valorizar, é relativamente mais fácil. Por isso que eu acredito ainda que todo mundo começando a falar, os bancos falando, os hedge funds falando, e também por outras métricas, né, até para você utilizar como diversificação dos portfólios, eu acho que a gente tem ainda uma tendência de valorização. O difícil ainda, um pouco do nosso lado aqui, é entender para onde, né, qual seria realmente o real potencial de valorização. Por isso que a gente continua recomendando cautela, a gente tem ainda algumas dúvidas, recomendamos cautela e ainda posições muito pequenas nos portfólios, né? Bom, já que a gente está falando então de Bitcoin, só queria rapidamente trazer a Débora para atualizar. Então, nesse momento, já que o Bitcoin teve uma alta expressiva no final de semana, na segunda começou caindo, quanto que está agora, Débora? Pois é, Paula, continua caindo, cai agora 8,18% e falando em reais, o Bitcoin está agora aos 164 mil reais, mas lembrando que chegou a 174 mil no final de semana, Paula.